Quantas vezes você já sentiu um peso estranho dentro da sua casa, como se uma nuvem invisível estivesse pairando nos ambientes? Há momentos em que a atmosfera do lar parece densa, confusa, cheia de conflitos sem razão aparente, doenças que surgem do nada, cansaço extremo, insônia inexplicável. Esses são sinais de que talvez, sem perceber, portas espirituais tenham sido abertas. Mas Deus não nos deixou desamparados. Na Bíblia existem cânticos sagrados, verdadeiros hinos de libertação, que, quando declarados com fé, são capazes de transformar completamente o ambiente, expulsando qualquer presença espiritual maligna e restaurando a paz no lar. E hoje, eu quero revelar a você os 5 cânticos espirituais que têm esse poder. Não são salmos apenas para ler, são palavras vivas para declarar, orar, cantar e crer. E não importa onde você esteja assistindo este vídeo, se na sua sala, no seu quarto ou até em um ambiente de trabalho, prepare-se, porque algo vai mudar espiritualmente em sua vida. Vamos começar com o primeiro cântico, que não está entre os mais populares, mas carrega uma força surpreendente: o Cântico de Ana. Sim, aquele registrado em 1 Samuel 2. Ana era uma mulher estéril, humilhada, que orava em silêncio, mas com um coração cheio de fé. Quando seu milagre veio, ela não apenas celebrou, ela profetizou através do seu cântico. Suas palavras declaravam: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura, e dela faz subir. Essas palavras são pura dinamite espiritual, contra qualquer força de morte espiritual ou emocional que queira invadir a sua casa. Sabe aquele sentimento de que as coisas estão paradas, como se nada avançasse? Às vezes isso não é só psicológico. Há forças que atuam para bloquear bênçãos, atrasar destinos, adoecer relacionamentos. Mas quando você começa a orar como Ana, com o coração rasgado, reconhecendo que só o Senhor tem o poder sobre a vida e a morte, o ambiente espiritual responde. Não são palavras vazias, são declarações que ativam a fé e desalojam o inimigo. Agora, antes de irmos ao segundo cântico espiritual, quero te fazer uma pergunta. Já aconteceu de, após colocar um louvor ou uma pregação em casa, o ambiente literalmente mudar? O silêncio ficar mais leve, o clima mais calmo? Conte nos comentários. Isso é mais comum do que parece. Louvores ungidos têm esse efeito porque carregam a presença de Deus. Mas quando esses louvores nascem das Escrituras, o impacto é ainda maior. O segundo cântico poderoso que transforma atmosferas espirituais é o cântico de Moisés após a travessia do Mar Vermelho, registrado em Êxodo 15. Imagine a cena: um povo escravizado por séculos, perseguido por um exército, encurralado diante de um mar impossível. Mas o impossível se abriu, e do outro lado, Moisés entoa um cântico profético. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Esse cântico não é apenas uma recordação de uma vitória antiga. Ele é uma arma espiritual para lembrar, diante de qualquer batalha, que o nosso Deus luta por nós. Muitas casas estão espiritualmente paralisadas por causa de batalhas emocionais, relacionamentos em ruínas, finanças destruídas, filhos perdidos. E o que fazer? Declarar em voz alta que o Senhor é homem de guerra. Isso muda tudo. Certa vez, uma professora aposentada chamada Marta, de 62 anos, contou que orava esse cântico toda manhã ao sair para caminhar. Em menos de um mês, ela disse que suas crises de ansiedade noturna cessaram. Não há coincidência aqui. Há fé em ação. Esses cânticos não são para serem recitados mecanicamente. São armas espirituais. E você pode, aliás deve, personalizar esses textos, trazer para a sua realidade, como se fossem orações cantadas, clamores cheios de fé. O poder da palavra está na vida que você injeta nela com a sua fé. Repita esse cântico hoje, em voz alta. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome.
e veja o que acontece em seu lar nos próximos dias. E agora, um pedido do coração. Se esse conteúdo já tocou você de alguma forma, se você sente que algo espiritual está sendo ativado em sua casa neste momento, inscreva-se aqui no canal. Não apenas para não perder os próximos vídeos, mas para caminhar junto com uma comunidade de fé que acredita que a palavra de Deus é viva e eficaz. E se quiser, comenta aqui embaixo com qual dos cânticos você mais se conectou até agora. Me diga, qual parte desse vídeo te fez sentir que algo no invisível está se movendo? Eu leio cada comentário e juntos formamos uma corrente de fé verdadeira. O terceiro cântico espiritual que silencia forças ocultas e transforma a atmosfera da sua casa está em um lugar da Bíblia onde muitos não imaginam encontrar libertação. No livro de Abacuque. Sim, aquele profeta que questionava, que reclamava, que se angustiava com as injustiças do mundo ao seu redor. E justamente por isso, seu cântico carrega uma profundidade única. Ele nasce de uma alma cansada que escolhe adorar. No capítulo 3, a partir do verso 17, ele entoa um dos mais impressionantes hinos de confiança diante do caos. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda assim me alegrarei no Senhor. É quase um grito de resistência espiritual. E é exatamente por isso que esse cântico tem poder. Muitas pessoas vivem em casas que estão emocionalmente carregadas. Não há gritos nem discussões, mas a energia é densa, como se pairasse uma tristeza constante, um abatimento silencioso. Talvez o motivo seja justamente o que Abacuque sentia. Uma série de decepções acumuladas, expectativas frustradas, sonhos interrompidos. E esse ambiente de luto silencioso atrai mais peso, mais estagnação, mais ausência de vida. Mas quando você, mesmo sem ver frutos, mesmo sentindo dor, escolhe declarar louvor, algo sobrenatural acontece. O cântico de Abacuque se torna uma afronta ao reino das trevas, pois mostra que sua fé não depende das circunstâncias. O inimigo não suporta quando alguém ferido canta, porque esse cântico rasga os céus. Eu conheci um rapaz chamado Edmilson, que viveu anos preso em uma espiral de perdas. Perdeu o emprego, a esposa o deixou, e em seguida ele sofreu um acidente que o deixou com limitações motoras temporárias. Ele me contou que, por muito tempo, sua casa parecia um deserto espiritual, mas tudo começou a mudar quando ele encontrou esse trecho de Abacuque e decidiu recitá-lo todos os dias, mesmo sem vontade. Ao invés de se lamentar, ele escolheu declarar: ainda que nada aconteça, eu me alegro em Deus. Depois de semanas, ele disse que o ambiente da casa estava mais leve. As portas começaram a se abrir e sua própria alma foi se reerguendo. Essa não é uma história mágica, é espiritual. Quando você muda a atmosfera com palavras de fé, o invisível responde. E o mais impactante é que o cântico de Abacuque termina dizendo: o Senhor é a minha força e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Isso significa que mesmo em terrenos escorregadios, em tempos difíceis, Deus nos dá equilíbrio, leveza, visão de cima. Um lar que entoa esse cântico se transforma num lugar de refúgio, não de peso. E sabe o que é ainda mais poderoso? Cantar isso em família. Imagine você e os seus, cada um declarando esse cântico juntos, mesmo que com lágrimas. Isso não é apenas fé. É guerra espiritual sendo vencida pelo louvor. Há casas que estão paradas porque todos esperam ver resultados para depois agradecer. Mas Deus ensina que o louvor abre caminhos antes mesmo da colheita. Louvar sem ver é uma das armas mais temidas pelo inimigo. Então eu te convido. Escolha hoje o cântico de Abacuque. Escreva esse trecho e cole na porta da sua geladeira, na parede do quarto, onde for. Declare todos os dias com fé. E observe como dia após dia, a atmosfera espiritual vai mudando, como se uma luz começasse a se acender pouco a pouco dentro da sua casa.
Sabe aquele lugar da sua casa onde você sente mais peso? Talvez um quarto onde você não dorme direito, ou uma sala onde sempre acontecem desentendimentos. Experimente ali, naquele exato lugar, declarar esse cântico. Fale com firmeza, com fé, mesmo que você chore. Diga: ainda que tudo falhe, eu me alegrarei no Senhor. Faça isso por 7 dias seguidos. Se puder, coloque uma música instrumental suave enquanto declara. Você não está apenas falando palavras, você está enchendo o ambiente com a presença de Deus. E não pense que você precisa ter voz bonita ou conhecimento teológico. Deus não está procurando cantores profissionais. Ele ouve corações quebrantados. Talvez seu cântico nem seja melódico, mas se for verdadeiro, ele sobe como incenso ao céu. Cante mesmo assim, recite mesmo assim. E prepare-se, porque, onde há louvor, o mal não permanece. Esses são os momentos em que o inimigo se cala, porque ele sabe que já perdeu. E talvez você ainda esteja lutando, mas sua adoração é o som da vitória antecipada. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, se sentir no coração. Qual a maior dor que você está enfrentando hoje, mas que mesmo assim você vai escolher louvar a Deus? Compartilhe, porque sua declaração pode despertar fé em outra pessoa que está lendo. E juntos, como comunidade, vamos fortalecer uns aos outros com palavras que edificam. O quarto salmo, que possui o poder de dissipar as trevas e trazer paz duradoura ao ambiente familiar, está no Salmo 4. E poucos lhe dão a devida atenção. Ele começa com um clamor. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É um salmo íntimo, de alguém que já sentiu o sufoco da alma e que sabe onde buscar alívio verdadeiro. A força desse salmo está justamente na confiança tranquila, quase serena, de que Deus escuta, mesmo quando tudo parece em silêncio. Muitos lares são barulhentos por fora, mas espiritualmente silenciosos. Não há oração, não há diálogo. Com Deus, só correria, cansaço, distração. E é nesse tipo de ambiente que o inimigo se instala com facilidade. Onde há ausência de comunhão com Deus, há espaço para angústia, ansiedade, opressão. Mas o Salmo 4 nos ensina algo precioso. Que existe um descanso no meio da guerra. Existe uma paz que não depende do fim dos problemas, mas da certeza de que estamos sendo ouvidos. O salmista declara: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Preste atenção nessa frase. Não é apenas um versículo bonito para colocar num quadro. É uma chave espiritual. Existem pessoas que não dormem direito há meses. Outras acordam no meio da noite sentindo peso, desconforto, até mesmo pavor sem explicação. Isso não é normal. E sim, em muitos casos, isso é espiritual. Quando você declara esse salmo antes de dormir, você está marcando território. Você está dizendo: neste quarto, nesta cama, nesta mente, quem reina é o Senhor. Eu conheci uma senhora chamada Doralice, que sofria de insônia há mais de uma década. Nenhum remédio adiantava. Ela se sentia angustiada assim que deitava. Começou a orar o Salmo 4 todos os dias antes de dormir, recitando cada palavra devagar, como se conversasse com Deus. Ela me disse que na primeira semana já começou a perceber mudanças. O coração mais tranquilo, a mente mais leve. Em pouco tempo, ela dormia 8 horas por noite sem interrupções. Não foi mágica, foi transformação espiritual. E é isso que acontece quando a palavra de Deus é aplicada com fé. O Salmo 4 também nos ensina sobre identidade espiritual. Em um dos versos, o salmista diz: sabei que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Isso significa que mesmo diante de perseguições, calúnias ou rejeições, há um lugar especial reservado para quem anda com Deus. Em um mundo que vive tentando te rotular ou te diminuir, saber que Deus te separou e te chama de precioso é
algo que cura as feridas mais profundas. Quantos de nós estamos rodeados de pessoas, mas nos sentimos sozinhos? Quantos vivem em casas cheias, mas com corações vazios? A verdade é que não há multidão que preencha o que só Deus pode completar. E o Salmo 4 é uma oração para esses momentos. Ele não é só um texto bonito, é um escudo. Ele purifica o ambiente, protege o sono, conforta o coração, reposiciona a alma. É um verdadeiro repouso para a mente cansada. Se você sente que sua casa é espiritualmente agitada, comece a usar esse salmo à noite. Faça disso um hábito. Não apenas leia, mas ore cada palavra com intenção. E se tiver filhos, ensine-os também. Imagina que bênção seus filhos dormirem com a consciência de que Deus os guarda. Esse tipo de cuidado não tem preço. Quando o Salmo 4 se torna parte da sua rotina noturna, ele começa a moldar o clima espiritual da casa. E quando há paz, os demônios não suportam ficar. Eles precisam sair. Esse é o tipo de verdade que precisamos ensinar e praticar. Porque a batalha espiritual não é só feita com grandes gritos ou gestos, mas com fé diária, simples, persistente, com palavras ditas com convicção, com salmos que viram escudo, com orações que viram muralha, com versículos que viram espada. Agora, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, me escuta com carinho. Se inscreve no canal, mas não só porque eu estou pedindo. Se inscreve porque, se você chegou até aqui, é porque Deus tem falado com você através desse roteiro. E se Ele está falando, é porque quer continuar. E sabe como você pode ajudar outras pessoas a receberem essa mesma luz? Interagindo. Então me responde nos comentários. Qual é o versículo que você recita quando não consegue dormir ou sente medo à noite? Pode ser esse salmo ou qualquer outro. Compartilhe. Isso vai edificar alguém. Pode parecer pequeno, mas essa atitude pode ser uma resposta para alguém desesperado. Além disso, quando você interage, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Mas mais do que isso, essa comunidade aqui é feita de gente real, que ora, que sente, que luta, que crê. E você faz parte disso agora. Então se inscreve e caminha com a gente. O quinto salmo, que carrega uma autoridade espiritual impressionante para expulsar qualquer presença maligna da sua casa, está no Salmo 46. Talvez você já tenha ouvido falar dele, talvez até já tenha lido em momentos de crise. Mas hoje, quero que você veja esse salmo como uma verdadeira declaração de guerra contra qualquer espírito de medo, confusão ou desânimo que esteja tentando tomar conta do seu lar. Ele começa com uma afirmação poderosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Note, não é talvez, não é quem sabe, é uma certeza. Deus está presente, agora, no meio da angústia. Quantas casas hoje estão mergulhadas na angústia? Gente vivendo juntas, mas desconectadas emocionalmente. Filhos que não falam mais com os pais. Casais dormindo no mesmo quarto, mas com corações em guerra. E tudo isso gera um tipo de peso que a psicologia tenta explicar, mas que só o espiritual pode resolver completamente. É nesse cenário que o Salmo 46 entra como uma bomba espiritual contra as trevas, porque ele traz à tona uma verdade que o inimigo odeia. Nós não estamos sozinhos. Em determinado momento, o salmista escreve: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se abalem no coração do mar. É como se ele dissesse: mesmo que o mundo desabe, nós não vamos ceder ao medo. Agora imagine você declarar isso todos os dias dentro da sua casa. No quarto onde você chora, na cozinha onde você se preocupa com as contas, na sala onde você discute. Imagine erguer essa palavra como uma bandeira. Neste lugar, quem manda é Deus. Aqui, o medo não tem poder. E mais à frente, o Salmo fala sobre um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.
Esse rio representa a presença contínua, fluida, abundante de Deus em nossas vidas. Agora pense comigo. Sua casa tem sido regada por esse rio? Ou ela está seca espiritualmente? Porque quando o rio de Deus flui dentro de um lar, até os cantos mais escuros são lavados. E tudo que é imundo, tudo que é maligno, tudo que contamina, precisa sair. Esse salmo é uma convocação à fé ousada. Não é para os que desistem fácil, é para os que, mesmo tremendo, escolhem confiar. Eu me lembro da história de uma jovem chamada Samara, que enfrentava crises de pânico dentro do próprio apartamento. Sozinha, trancada, ela sentia como se algo a sufocasse nas madrugadas. Nenhum exame explicava, nenhum remédio ajudava. Até que uma amiga cristã lhe indicou o Salmo 46. Ela começou a ler em voz alta, todos os dias, às 3 da manhã, horário em que a opressão costumava aparecer. E algo incrível aconteceu. Ela começou a sentir paz. Depois de alguns dias, o terror desapareceu. Não voltou mais. A paz invadiu aquele espaço. E hoje ela mesma recomenda esse salmo para outras pessoas que enfrentam batalhas parecidas. Sabe? Por quê? Porque esse salmo termina com uma ordem divina. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é um conselho, é uma ordem. Aquiete-se. Pare de lutar com as suas próprias forças. Pare de gritar para ser ouvido. Aquiete-se. Isso não é passividade, é fé. É entender que quando você cala, Deus age. Muitas vezes, a batalha espiritual se vence no silêncio. Não no silêncio da omissão, mas no silêncio da confiança. Quando você para de correr de um lado para o outro e se posiciona em fé, o céu se move. E mais, essa quietude não é apenas para o indivíduo. Ela é para o ambiente. Casas agitadas demais espiritualmente precisam ser silenciadas com a presença de Deus. Você já percebeu como algumas casas parecem sempre tensas? Sempre com correria, estresse, brigas, ruídos? Isso vai muito além do comportamento humano. É uma atmosfera, mas essa atmosfera pode ser mudada. Comece recitando o Salmo 46 em voz alta todos os dias ao acordar. Declare cada palavra como uma verdade espiritual sobre seu lar. Se puder, unja os batentes das portas, os quartos, enquanto ora com esse salmo. Diga: aqui, o Senhor é o refúgio. Aqui, a fortaleza é dele. Aqui, não tememos. E se você convive com pessoas que não compartilham da sua fé, não se preocupe. A luz de um só é suficiente para romper a escuridão de muitos. A sua presença cheia da palavra já muda o ambiente. Não brigue para que aceitem o que você crê. Viva isso com constância, com sabedoria, com amor. A autoridade espiritual não está no grito, mas na firmeza. E quando alguém da casa começar a perceber a paz que emana de você, a transformação vai se espalhar. Acredite nisso. Esse é o poder do Salmo 46. Ele não é apenas bonito, ele é escudo, é rio, é voz que silencia o caos. E quando você se apropria dessa verdade e a transforma em rotina, o próprio Deus entra como guerreiro nos seus ambientes. E onde Deus reina, o inimigo não habita. O sexto salmo, que carrega uma unção especial para romper cadeias espirituais e limpar atmosferas carregadas dentro de lares, está no Salmo 27. Este salmo não apenas acalma o coração, ele levanta guerreiros espirituais. Ele começa com uma pergunta que parece simples, mas que carrega uma força que desarma o medo mais enraizado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa pergunta, quando feita com fé, não precisa de resposta. Ela já é a resposta, porque quem entende essa verdade passa a viver de maneira completamente diferente. Quantas vezes somos tomados por medo? Medo do futuro, medo da morte, medo da solidão, medo de não dar conta, medo de perder. E o medo, quando alimentado, se transforma em prisão.
Ele paralisa decisões, destrói relações e, o pior, abre portas espirituais. O inimigo age com base no medo porque ele é exatamente o oposto da fé. Onde há fé, ele recua. Mas onde há medo, ele se sente à vontade. É por isso que o Salmo 27 é tão poderoso. Ele é um manifesto contra o medo. Ele declara que a luz de Deus é suficiente para dissipar qualquer sombra. Ele nos reposiciona diante da vida. E o texto segue com outra afirmação poderosa. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Isso não é otimismo barato. Isso é fé forjada na batalha. O salmista não está dizendo que não há guerra. Ele está dizendo que a guerra não define sua fé. E essa é uma diferença enorme. Porque tem gente que acredita em Deus só quando tudo está bem. Mas esse salmo nos ensina a confiar mesmo, com o campo de batalha armado ao nosso redor. Você já percebeu que algumas casas parecem viver em constante guerra espiritual? Brigas que surgem do nada, mal-entendidos sem explicação, sentimentos negativos que se arrastam por dias. Isso muitas vezes é resultado de uma atmosfera contaminada espiritualmente. E quando isso se instala, não adianta apenas mudar os móveis ou fazer reformas. O que precisa ser renovado é o ambiente invisível. E é aí que o Salmo 27 se torna uma arma poderosa. Eu me lembro de um rapaz chamado Ezequiel. Ele havia acabado de se mudar para uma casa antiga, que estava vazia havia mais de 7 anos. Nos primeiros dias, tudo parecia bem. Mas logo começou a perceber uma opressão estranha. Não conseguia dormir. Sonhava com pessoas que nunca viu. Sentia um peso no ar. Um dia, ao conversar com um pastor, foi orientado a consagrar aquele lugar com oração e leitura do Salmo 27. Ezequiel não só orou, como leu esse salmo em voz alta por 7 dias consecutivos, em todos os cômodos da casa. No 7º dia, ele disse que sentiu como se o ar ficasse mais leve. Desde então, nunca mais teve sensações estranhas. A casa ganhou paz. Não foi coincidência. Foi libertação. Esse salmo ainda guarda um dos versos mais lindos das Escrituras. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha a profundidade disso. Em meio à guerra, em meio aos inimigos, o salmista não pede vingança, não pede armas, não pede poder. Ele pede presença. Ele quer morar na casa de Deus. E isso nos ensina uma das verdades mais preciosas da caminhada espiritual. Não é sobre escapar das lutas. É sobre onde a nossa alma descansa. Trazer esse salmo para dentro de casa é como erguer uma fortaleza espiritual invisível. Ele cria um espaço onde a fé respira, onde o medo não encontra morada, onde o coração é fortalecido. Quando você começa a ler esse salmo em voz alta, você está enviando uma mensagem ao mundo espiritual. Aqui reina a luz. Aqui a salvação. Aqui o medo não governa. E o inimigo não suporta a luz. Onde há luz, as trevas fogem. Você pode escolher momentos específicos do dia para declarar esse salmo. Pela manhã, como forma de começar o dia blindado. Ou à noite, para limpar o que o dia trouxe. Pode ler sozinho ou com sua família. Pode colocar uma música suave ao fundo e transformar essa leitura em um momento de adoração. O importante é que isso não vire apenas um hábito religioso, mas uma expressão de fé genuína. Porque quando você fala a palavra com o coração, ela se torna viva, ativa, poderosa. E lembre-se, o poder não está apenas nas palavras, mas na postura espiritual com que você as proclama. O salmista termina dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Essa é a chave. Esperar com ânimo, fortalecer o coração, confiar mesmo sem entender tudo, declarar a vitória mesmo em meio às perdas. Esse é o tipo de fé que transforma lares, cura relacionamentos
e fecha portas espirituais abertas. Se sua casa tem vivido conflitos, angústias ou silenciosas opressões, não ignore. Isso não é normal. Não aceite como parte da rotina. Leve isso a sério. E comece agora mesmo a declarar o Salmo 27 dentro do seu lar. Como quem acende uma luz em um quarto escuro. Como quem abre a janela para deixar o ar entrar. Porque é disso que sua casa precisa. Da luz e da salvação que só vem de Deus. Chegamos ao 7º salmo, que tem o poder de expulsar toda a influência demoníaca da sua casa, e este talvez seja um dos mais diretos em relação ao confronto espiritual. Salmo 35. Este é um salmo que não pede paz com as trevas, ele declara guerra. E por isso mesmo, muitas pessoas sentem desconforto ao lê-lo. Mas quem está em batalha sabe reconhecer o valor de uma oração que vai direto ao ponto. E é isso que o Salmo 35 faz. Ele clama a Deus. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Combate contra os que me combatem. Perceba, este não é um pedido qualquer. É uma convocação. É o grito de alguém que já entendeu que a guerra espiritual existe, que ela é real, e que somente Deus pode lutar com autoridade completa nessa esfera. Às vezes, ficamos tentando resolver problemas espirituais com soluções humanas. Trocamos o lugar dos móveis, mudamos o tom da conversa, evitamos falar sobre certos assuntos, mas continuamos sentindo que há algo errado. Isso porque a raiz do problema está em outro nível, e é nesse nível que o Salmo 35 atua. Ele é um clamor por justiça, mas também por libertação. Um chamado para que Deus entre em campo. Quando o salmista diz: "Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida", ele está dizendo: "Senhor, revela o que está oculto, expõe o que está nas sombras, derruba o que está disfarçado." Isso é muito mais que uma oração de proteção. É uma oração de revelação. É para momentos em que há algo oculto dentro do lar. Algo que parece fugir dos olhos humanos, mas que perturba, que divide, que rouba a paz. Muitas casas carregam isso por anos e nem percebem. Uma porta que foi aberta lá atrás, com uma prática espiritual errada, com uma palavra de maldição dita num momento de raiva, com um objeto consagrado que permanece escondido num canto da estante. Tudo isso pode se tornar ponto de apoio para o inimigo. E enquanto isso não for confrontado espiritualmente, os sintomas permanecem. Brigas sem motivo, desânimo generalizado, confusão mental, sensação de que algo está errado, mesmo sem provas concretas. É aí que entra o Salmo 35, como uma oração de confrontação direta. E aqui, quero te dar um conselho prático. Se você desconfia que há algo espiritualmente errado em sua casa, faça um propósito de 7 dias com esse salmo. Leia ele em voz alta todos os dias, caminhando pelos cômodos. Peça ao Senhor que revele o que precisa ser removido. Unja sua porta com azeite e diga: Senhor, entra nesta casa com tua justiça. Faça isso com fé, não como um ritual vazio, mas como alguém que sabe que Deus ouve. Conheci a história de um senhor chamado Alcides, que morava sozinho numa pequena casa rural. Ele vivia em constante insônia e pesadelos, mesmo sendo um homem de fé. Um dia, em oração, foi tocado a ler o Salmo 35. Durante a leitura, ele sentiu uma inquietação. Resolveu vasculhar a casa e encontrou no sótão uma caixa antiga com objetos de um parente distante que praticava ocultismo. Ele orou, queimou aquilo tudo e continuou declarando o salmo por 7 dias. O resultado? Ele voltou a dormir em paz. A atmosfera mudou. O medo foi embora. Isso não foi coincidência. Foi libertação espiritual ativada pela palavra. Você percebe o poder que há quando alguém se posiciona espiritualmente dentro da própria casa? Não é preciso gritar. Não é preciso gesticular demais. É preciso fé. É preciso palavra. É preciso postura. O Salmo 35 mostra que você pode e deve
clamar a Deus por justiça espiritual. Que você pode pedir, sim, que o inimigo seja confundido, que os planos malignos sejam destruídos, que o que estava escondido venha à luz. Isso não é vingança, é libertação. E esse salmo ainda nos ensina algo precioso. No final, depois da batalha, vem a celebração. O salmista diz: "E a minha alma se alegrará no Senhor, exultará na sua salvação." Ou seja, depois do clamor, vem o cântico. Depois da guerra, vem a vitória. E isso precisa ser lembrado dentro dos nossos lares, porque há casas onde se reza muito, mas se celebra pouco. Onde há muito clamor, mas pouca alegria. E isso desequilibra o ambiente. O poder está em fazer ambas as coisas, clamar com autoridade, mas também louvar com alegria, gritar por justiça e depois dançar na vitória. Comece a trazer esse equilíbrio espiritual para sua casa. Não tenha medo de declarar guerra contra o que está oprimindo seu lar, mas, ao mesmo tempo, prepare sua voz para louvar quando a libertação chegar. O inimigo não resiste a um ambiente de fé ativa e adoração verdadeira. O Salmo 35 não é para os mornos. Ele é para os que estão prontos para confrontar. Ele é para os que se levantam e dizem: "Basta. Aqui, quem comanda é o Senhor dos Exércitos." E se você está vivendo algo parecido, não espere mais. Não aceite conviver com o mal. Use o Salmo 35 como sua oração diária por 7 dias. Faça isso com fé e observe o que vai acontecer. Deus ainda entra em lares. Deus ainda revela o oculto. Deus ainda liberta. Chegamos ao final dessa jornada espiritual por 7 salmos, que tem o poder de transformar a atmosfera de um lar, romper amarras espirituais e declarar a presença do Deus vivo sobre a sua casa. E se você esteve conosco até aqui, saiba que isso não foi por acaso. Existe um motivo maior para você estar ouvindo essas palavras. É porque o seu espírito está sendo despertado para a batalha, para a limpeza, para a restauração. A palavra de Deus é viva. E o que compartilhamos aqui não são apenas versos bonitos para ler em momentos de aflição. São decretos espirituais, armas de guerra, ferramentas de reconstrução. Cada salmo citado ao longo desse vídeo carrega uma unção específica, uma direção estratégica, uma resposta de Deus para situações reais que muitas famílias estão enfrentando em silêncio. Lares adoecidos, relações desfeitas, crianças atormentadas por medo, jovens envolvidos em caminhos escuros, casamentos frios. Nada disso é apenas circunstancial. Existe uma guerra espiritual por trás de tudo isso, e a sua resposta começa com a presença de Deus sendo entronizada novamente no seu lar. Relembrando brevemente, o Salmo 91 nos ensina que quem habita no esconderijo do Altíssimo está seguro. O Salmo 23 declara que mesmo no vale, o Senhor nos guia. O Salmo 46 revela que Deus é socorro bem presente. O Salmo 27 nos convida a não temer. O Salmo 121 nos garante que o nosso socorro vem do Senhor. O Salmo 34 mostra que Ele ouve e livra. E o Salmo 35, com autoridade, nos ensina a guerrear espiritualmente com oração. Mas não basta apenas ouvir. É hora de viver isso, de declarar em voz alta, de caminhar pela casa com a Bíblia nas mãos e fé no coração, de expulsar tudo aquilo que você, por medo ou costume, acabou tolerando. É tempo de consagrar os cômodos, de chamar os filhos para orar, de declarar salmos na sala, no quarto, na cozinha. Não importa o tamanho da sua casa. Não importa se você mora sozinho ou com 10 pessoas. O importante é que ali exista um altar de fé. Um ambiente onde a palavra é prioridade e onde Deus é convidado a habitar. Agora, antes de irmos, quero te fazer um pedido diferente. Se esse conteúdo falou com você, se em algum momento você sentiu que algo mudou dentro do seu espírito, se inscreva neste canal, mas faça isso como um ato espiritual.
Não apenas como quem clica num botão, mas como quem diz: Senhor, eu quero continuar crescendo, aprendendo, me enchendo da tua palavra. Essa inscrição é mais do que estatística. Ela é um compromisso. E se você sentiu que esse vídeo trouxe algo valioso para sua vida, compartilhe com alguém. Não deixe que essa mensagem pare em você. E olha só, quero te fazer um convite bem especial. Deixe nos comentários a sua história. Qual foi o salmo que mais falou com você? Em qual momento da sua vida um desses salmos foi resposta? Que tipo de batalha espiritual você enfrentou, ou ainda enfrenta, e como tem buscado vencer? Compartilhe. Seu testemunho pode ser o que outra pessoa está precisando ouvir hoje. Essa comunidade não é feita apenas de vídeos e likes. Ela é feita de gente, de vida real, de fé em movimento. E quando você escreve a sua história ali nos comentários, você está criando conexões invisíveis com outras almas sedentas por libertação. Aqui nós oramos juntos. Aqui nós aprendemos juntos. Aqui nós nos fortalecemos como família espiritual. E eu quero que você se sinta parte disso. Não como espectador, mas como participante ativo. Porque esse canal é um lar de fé. E todo lar precisa de vozes, de histórias, de comunhão. Você pode até não perceber agora, mas esse simples ato de parar tudo para ouvir a palavra, de se aprofundar nesses salmos, já está mexendo com o mundo espiritual ao seu redor. Há fortalezas ruindo, há correntes caindo, há demônios recuando. Porque onde há palavra com fé, há fogo. Onde há fogo, há purificação. E onde há purificação, o Espírito Santo encontra espaço para agir com liberdade. Se você sente que precisa de mais conteúdos assim, diretos, profundos, com base bíblica e sem floreio, permaneça com a gente. Ative o sininho, sim, mas mais do que isso, ative sua sede por Deus. Porque virão outros vídeos, outras séries, outros estudos. Mas todos com um propósito: levar a palavra para dentro da sua casa como uma tocha acesa. E antes de terminar, quero que você guarde isso. Não importa o quão escura sua casa esteja agora, a luz de Deus é sempre mais forte. E ela não precisa de permissão da escuridão para entrar. Basta uma porta aberta. E essa porta é o seu coração.